Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Hoje para mais um vídeo onde eu vou dar continuidade àquela série de vídeos mais filosóficos e conceituais sobre pensadores urbanos que eu comecei no vídeo anterior, inclusive, que é sobre a obra da Jane Jacobs. Então essa obra aqui, que é A Morte e Vida das Grandes Cidades. No vídeo anterior, eu comentei com vocês que a Jacobs dividiu esse livro em 4 partes. E a primeira parte, inclusive, ela diz que é a parte essencial para se compreender toda a obra, e foi a que eu abordei no vídeo anterior. Ela fala um pouco mais do aspecto sociológico da cidade, da vida em vizinhança, né, na rua, naquela vizinhança mais próxima, né, nas quadras que formam ali uma vizinhança mais próxima. E ao final dessa primeira parte, ela aborda um pouco mais sobre os bairros, né, e a vida nos bairros e o entendimento que ela tem de bairros. Então, é importante quem, né, não leu o livro ainda, quem quer dar uma olhada no vídeo, tá aqui, vai ficar na playlist aqui onde vai estar todos esses vídeos da Jane Jacobs. E hoje eu quero abordar a segunda parte do livro, onde a Jacobs trata do tema condições para a diversidade urbana. E nessa parte ela fala sobre geradores de diversidade, como devem ser as quadras, a concentração de pessoas. E ela ainda fala sobre alguns mitos que tem sobre a diversificação e alta densidade nas cidades. Então, iniciando essa segunda parte, a Jacobs fala sobre os geradores de diversidade. E como é de costume, né, ao longo de todo o livro, ela começa, né, a abordar os temas colocando perguntas-chaves, né? São perguntas retóricas, as quais ela responde logo a seguir. Então, para iniciar essa segunda fase, ela faz uma pergunta-chave que é: como as cidades podem gerar uma mistura de usos suficientes ao longo de uma área urbana que seja capaz de preservar a própria civilização? Então, essa é uma questão chave que ela faz, e aí ela discorre ao longo todo desse capítulo, que seriam aí os de geradores de uso, de diversidades, né, para a cidade. E para responder então essa pergunta, ela parte do pressuposto, que é o que ela construiu ao longo de toda a primeira parte, de que a mistura de usos é essencial para a vitalidade das cidades. Então, a partir disso, ela destaca ali 4 geradores de diversidade numa cidade. Então, aqui eu inclusive vou continuar, né, eu fiz com os meus apontamentos, como eu comentei com vocês lá no primeiro livro, né, eu fiz uma leitura um pouco mais calma dessa vez, e fiz vários apontamentos, dos quais estão surgindo aí estes vídeos que estou fazendo sobre essa obra da Jacobs. Então ela destaca aqui 4 geradores, e eu anotei aqui para falar para vocês de uma maneira mais correta. O primeiro seria o distrito, né, ou os próprios bairros, e o maior número de segmentos que o compõem, que devem atender a uma ou mais função, de preferência mais de 2 funções. E o primeiro destes geradores são os bairros, né, ou ela chama de distritos, né, ou bairros. E ela identifica que nos bairros eles devem atender mais de uma função para serem um gerador de diversidade. E de preferência mais de 2 até, para que ele possa ter sucesso, né, nessa geração de diversidade. Então, ela diz que ter usos como o residencial, comercial e instituições de saúde, que seriam aí prestador de serviços, né? Ou ter aí vários serviços, além da saúde, escritórios, o comércio, a prestação de serviço vicinal, né? Na época que ela, né, escreveu o livro, o sapateiro, alguém que conserta a roupa, enfim, né, todos esses prestadores de serviço dentro do bairro, aliado a um bairro que tenha moradias e tenha um comércio de venda de produtos, seria o essencial para que esse bairro seja um gerador de diversidade. E essa variedade de funções do bairro, ela diz que é essencial para que mantenha no bairro
maior fluxo de pessoas em diversos horários, né, no bairro, frequentando as ruas. Porque com a prestação de serviço, de acordo com o serviço prestado, os horários distinguem-se. O comércio também, as moradias, né, as residências, elas têm ali um fluxo também de pessoas que já é mais conhecido. Pessoas saem de manhã e voltam de noite. Então, esses outros usos vai fazer com que tenha uma dinâmica de circulação ali dentro do bairro. O segundo gerador de diversidade falado ali por Jacobs são as quadras. Ela destaca que as quadras devem ser curtas. E por que isso? A grande crítica dela nessa segunda parte é com relação às quadras longas. Se a gente lembrar lá no vídeo da primeira parte do livro, que eu comentei que a Jacobs descreve ali que os encontros das pessoas acontecem nas esquinas, nos botecos, na calçada, ela defende esse encontro fortuito, esse encontro na casualidade. Ela diz que com quadras longas, essas esquinas, esses encontros de pessoas, eles ficam mais distantes, né? E demoram mais para acontecer. Então, com quadras mais curtas, a cada esquina tem possibilidades, abre-se novas oportunidades, né? De encontros, de ter ali um comércio, e de se abrir perspectivas, né, para a cidade em curtos espaços ali, né, percorridos. Então, a grande defesa dela ao longo desse livro, ao longo dessa segunda parte do livro, é das quadras curtas. Ela também defende que o terceiro gerador de diversidade seja uma combinação de edifícios ocorra dentro do bairro, né? E essa combinação seria de edifícios mais antigos e edifícios novos, e de arquitetura mais simples, né? Edifícios, prédios normais, simples e prédios que se destacam. Então, essa diversidade de padrões de construção, padrões arquitetônicas no bairro, ela também defende como um grande gerador ali de diversidade. E o quarto gerador de diversidade, ela fala que é a diversidade de pessoas. Então, ela defende que a diversidade, a quantidade de pessoas morando num bairro, ela deve ser suficientemente alta para que essa vitalidade no bairro aconteça. Então, inclusive com moradias, inclusive, e utilizando esses outros usos que ela cita lá no primeiro gerador de diversidade, né? Que é os bairros com, de preferência, mais de duas utilidades, mais de duas funções, ali, de dois usos. Dois seria o mínimo que ela considera para que o bairro tenha ali uma geração de diversidade. O ideal seria a partir de três usos no bairro, e uma quantidade de pessoas que seja o suficiente para poder manter essa atividade, né? Manter os comércios, manter os serviços, e para isso também precisa ter residências, né? Moradias, porque senão acaba acontecendo de o bairro ser ali uma área em que vai ter uma região comercial e apenas uma parte do dia pode ser que ele gere ali uma atração e de pessoas, né, que vão a esse bairro, às vezes pela especialidade de produtos ou de serviços que estão sendo prestados ali, mas somente naquele horário comercial, e quando acaba esse horário comercial, o bairro fica deserto, né? Então, ela defende que tem que haver as moradias, as residências, e para isso o bairro precisa de uma certa densidade de pessoas. E a partir desses geradores, ela vai desenvolvendo essa segunda parte e vai criando aí outros capítulos que quase que esmiuça, né, e detalha cada um destes geradores. Bom, então, no capítulo seguinte dessa segunda parte, ela esmiuça um pouco mais esse primeiro gerador de diversidade que ela cita, né, que seria uma combinação de usos dentro de um bairro. Então, a partir do pressuposto de que ela entende que um bairro precisa ter, idealmente, né, partindo do ideal de 3 usos para cima, para que ele possa lhe gerar uma diversidade,
Então ela começa a esmiuçar isso e ver como a gente poderia fazer essas combinações de uso. Então ela continua lançando essas perguntas para que daí ela possa desenvolver a sua ideia, né? Então, como, por exemplo, fazer com que as empresas, né, os comércios que estão no local, gerando emprego, e possam se aproveitar, né, da moradia e da residência para gerar toda esse fluxo, né? Ela, inclusive, ela faz ali um paralelo que as empresas que estão ali instaladas nos bairros, né, nas ruas, assim como os parques que ela citou lá na primeira parte, que precisam de um fluxo de pessoas para que o parque seja considerado ali de sucesso, né, ou vital para a cidade, seja saudável, as empresas também precisam desse fluxo de pessoas. Naturalmente, né, que Jacobs, na época que esse livro foi lançado, a década de 50 e início da década de 60, o comércio eletrônico não existia, né? Então, é possível que uma empresa sobreviva, né, ou até prospere sem a necessidade de um fluxo de pessoas passando, né, no seu local de instalação. Mas devido ao comércio eletrônico, né, a venda pela internet, etc. Mas naquele momento, ou naquela época da Jacobs, uma empresa dependia 100% da presença física dos clientes, né? Uma venda por telefone, de repente, pode ser que não sei se poderia ser que acontecesse, né? Mas era mais um contato inicial, mas a venda propriamente dita e as receitas acontecia da presença física dos clientes nas empresas e para efetuar a compra ou contratação do serviço. Então ela salienta isso, de que tanto quanto um parque precise de pessoas, de fluxo de pessoas ali para que ele seja, né, considerado saudável, as empresas também precisam. Então, né, chegando a esta questão de como seria possível combinar estes usos do comercial, da prestação de serviços com o de moradias para gerar ali essa diversidade, essa vitalidade nas ruas, como fazer, né? Então ela divide, primeiramente, os bairros em duas categorias neste caso, que seriam bairros centrais e bairros residenciais. Para os bairros centrais, a Jacobs descreve que a principal deficiência de quando um bairro não está apresentando essa característica de diversidade, de vitalidade urbana, de uso das pessoas, a principal deficiência de um bairro central geralmente é que não há essa combinação de usos principais, né? Ou o bairro deixou de ser atraente para as pessoas morarem e ficou ali só um local de comércio ou de uma prestação de serviço, ou ficou abandonado mesmo, às vezes fica ali algum um terminal rodoviário ou algo que as pessoas só chegam e saem, então não utilizam o bairro com toda a sua potencialidade. E pelo que ela deixa a entender nessa parte, para esses casos dos bairros centrais, seriam casos até mais simples de resolver, que apenas colocando, né, nele usos diferenciados, né, um exemplo, se é um bairro que tem puramente comercial, você fomentar a moradia, né, facilitar com que as pessoas se desloquem para o centro também para morar e a partir dali já tenham acesso ao que o centro oferece em geral, é um caso mais simples de se resolver e tornar esse bairro mais atrativo. Já o grande problema enxergado por Jacobs são os bairros residenciais, que inclusive ela fala que quando estão deficientes, né, e quando mostram deficiências, ela enxerga como se fossem áreas cinzentas das cidades. Porque ela considera esse o grande problema, porque esse problema que tem nos bairros centrais, que é a falta de combinação de uso, que seria, no caso, o principal problema do bairro central, nos bairros residenciais ele existe, mas não é o principal problema, é apenas mais um dos grandes problemas que os bairros residenciais enfrentam. E esse problema de combinação de usos até nem é o mais grave que ela cita. E daí ela descreve, né, o porquê dos bairros residenciais apresentarem tantos problemas quando não são atraentes, não são vitais.
Porque, em geral, eles têm quadras muito longas para conter ali os conjuntos habitacionais, as residências. Ele não possui uma diversidade de edifícios, né, que é mais um dos geradores que ela citou lá no início, porque normalmente os bairros residenciais, as edificações são construídas quase que ao mesmo tempo, em geral com, né, conjuntos habitacionais, edifícios de apartamentos ou, né, conjuntos mais lineares mesmo. Então acaba que todas essas edificações têm a mesma idade e o mesmo padrão construtivo, então acaba se tornando-se monótono, né? E com quadras longas, aliado ao fato das quadras longas, gera nas pessoas um sentimento de não pertencimento, né? Elas não se identificam com o bairro e acabam saindo do bairro e gera o último problema, que é a falta de quantidade adequada de pessoas no bairro para fazer ele funcionar com uma certa vitalidade. Então ela considera que quando o bairro chega nessa situação em que esses 4 geradores ali de diversidade estão ausentes, é quase que impossível conseguir algo de importante para revitalizar, porque o bairro não é atraente para as pessoas em nenhum aspecto, né? Então as pessoas querem fugir dali. Ela prefere, quando se tem, né, bairros a se revitalizar e recursos escassos, ela prefere, de acordo com o que está citado no livro, olhar bairros que tenham pelo menos um desses geradores de diversidade que estejam presentes e ativos e que possa se focar nele para fomentar, para melhorar ele e a partir dele ir melhorando os outros, né? Tipo, melhorando como se a gente conseguisse atrair mais pessoas, né? Para ter a quantidade de pessoas o suficiente e melhorando o padrão construtivo, a diversidade de padrão construtivo das edificações, né? E a diversidade de usos. Então, conforme você vai fomentando um destes pontos, pode ir melhorando, atraindo, né, outros para a revitalização deste bairro. E ela destaca, inclusive, duas deficiências de bairros residenciais que não estão presentes ali, que é fácil para se investir quando estão ausentes, para torná-lo, né, vital, torná-lo saudável. O primeiro é quando tem uma presença de edifícios antigos e não há uma combinação de usos. Então é possível você investir para que essas edificações antigas sejam restauradas e possam receber novos usos, né? Porque, para que um exemplo, um casarão antigo que torna-se um restaurante, uma cantina, um café, um ateliê. E o segundo é quando tem quadras muito longas, né? E isso acaba reduzindo as possibilidades, as oportunidades de encontro. Então, ela diz que quando há essa presença, é possível sempre criar mais ruas. E isso é um mote que ela segue aí nessa segunda parte, né? Sempre é possível criar mais ruas em quadras longas. E aí, então, fomentar esses encontros, né? Para que esses encontros aconteçam. E, inclusive, sobre essa criação de novas ruas, ela começa um novo capítulo nessa segunda parte, onde ela dedica exclusivamente a estas quadras longas e as quadras curtas, né? Então, ela enaltece o quão bom é as quadras curtas para a cidade. E aqui é a primeira vez que no livro ela começa a falar um pouco mais próximo do que seria um desenho urbano, né? O desenho da retícula urbana ali. Então, inclusive, vou deixar aqui algumas imagens que eu vou escanear do meu livro para mostrar esses esquemas que são mostrados ali no livro, aonde ela mostra como o caminho a ser percorrido numa quadra longa é mais dificultado em relação ao caminho em que uma pessoa pode fazer por meio de quadras mais curtas. E ela inclusive cita que quadras muito longas segregam a vizinhança, isolando-a e separando-a, fazendo que percam a assistência da população em geral, pois tem um engajamento comunitário reduzido, além
do comércio e as possibilidades econômicas ficarem reduzidas no trajeto longo, que apenas as pessoas daquela quadra irão percorrer. Em contraponto, as possibilidades exponenciais que um comércio em quadras curtas estará exposto conforme estes esquemas que a gente vê aí do livro da Jacobs. E então Jacobs continua com os seus ataques ao urbanismo moderno, né, aos prepostos do urbanismo moderno, que nem eu comentei com vocês no vídeo anterior. Ela começa ali fazendo esses ataques, né, e aqui ela continua nesse tema da quadra curta. Ela faz um ataque às superquadras. A crítica dela é de que a superquadra ela tem todas as deficiências que podem existir numa quadra longa. Inclusive, ela diz ali que, ainda que essa superquadra seja cortada, entremeada por calçadões e esplanadas, que na defesa dos modernos isso pode ser considerado ruas, porque as pessoas podem transitar por elas. Ela diz que não é isso que acontece, porque são ruas sem sentido, porque as pessoas não veem sentido em se deslocar nesses locais, uma vez que nessa quadra, às vezes elevada do piso, né, como é a proposta das superquadras do Lúcio Costa, são todas residenciais, então não tem por que a pessoa se deslocar de um bloco para outro, sem nenhum motivo, né, para ir comprar alguma coisa, se ela não vai estar visitando, né, ainda que alguém possa defender que ela possa usar para visitar pessoas, mas ninguém visita pessoas com tanta frequência assim. Então ela diz que, além de as pessoas não enxergarem sentido em se deslocar por esses calçadões e por essas esplanadas, o ponto de vista criado em cada um desses entreblocos nas superquadras, nestes caminhos feitos pelas pessoas, sempre é monótono, porque sempre é idêntico, né? Então a pessoa vai vendo uma repetição de cenários que ela sempre acaba vendo em todas aquelas encontros, né, de caminhos desses calçadões ou dessas esplanadas. E isso torna-se monótono e isso inibe as pessoas de utilizar. Então ela considera superquadras como uma quadra gigante, né, a mais longa e a mais enorme das quadras possíveis. E ela diz que, inclusive, as superquadras tendem a ser pior que as quadras longas, porque quando uma pessoa transita por uma quadra longa, aí ela aperta o passo para que ela possa logo chegar numa travessa existente, porque ela sabe que, né, embora a quadra longa, no final dela, ela vai conseguir uma travessa para vislumbrar uma nova perspectiva ali de cidade, né, que tenha mais vida, mais comércio, né? Não sei se alguém já teve a experiência de andar num bairro extremamente residencial com uma quadra longa e você está andando por uma calçada e aqueles muros altos, né, com gradil ou com vegetação, e você quer já logo terminar aquilo, porque em geral a rua não tem pessoas nenhuma, e isso já te dá uma sensação de insegurança. Então você não vê a hora de chegar na esquina para olhar para um dos lados e já ver um comércio, um bar, uma panificadora. E o desespero que dá é que quando você vira normalmente essa esquina e encontra uma nova quadra longa, né, e sem nada, então você já fica aflito para sair desse espaço. Então a Jacobs diz que ainda as pessoas que percorrem essas quadras longas, elas percorrem com essa com essa intenção em mente de chegar na esquina e já encontrar vida acontecendo. Já isso é inexistente na superquadra, porque a pessoa, ao se deslocar pelas esplanadas ou pelas travessas ali, ela já tem a certeza de que quando ela chegar nos encontros, ela vai ver a mesma coisa, porque ela sabe que ela está num super bloco, né? Então as pessoas até buscam evitar transitar pelo miolo da superquadra, porque ela sabe o que vai encontrar, né? E até os riscos que ela vai encontrar. Então, por isso, ela já procura o máximo já sair da superquadra, da maneira que for, para ir evitando esses encontros ali das travessas com as esplanadas. E ela faz ainda uma consideração de que
Na observação dela, todos os bairros ou, né, distritos que ela considera próspero, as ruas nunca são feitas para desaparecer. E pelo contrário, né, as ruas são feitas para serem movimentadas, apropriadas ali pelas pessoas. Em geral, tem comércio no térreo, onde as pessoas podem utilizar, podem trabalhar. E normalmente há a necessidade de criação de novas ruas, né? Ou até a formação, fragmentação em quadras ainda menores, ou a criação de galerias que pode percorrer ali, atravessar uma quadra, e daí essa galeria ter edificações ou ter, né, comércios voltados para a rua, fomentando ali então essa vitalidade, né, e essa utilização da rua e da calçada, que é a grande defesa dela, pelas pessoas. E depois ela parte para um novo capítulo onde ela fala sobre prédios antigos e a necessidade deles nas cidades, que não devem ser ignoradas. Inclusive, ela faz uma curiosa constatação que esses prédios são necessários, não só aqueles prédios antigos que são ícones, né? Normalmente sede antigas de prefeitura, dependendo da cidade, né? Na Europa, palácios que foram sedes ali do governo, moradias do rei, do imperador, enfim, ou igrejas muito antigas. Ela considera que é importante ter esses edifícios, manter a memória, mas também ter ali uma gama de edificações simples que sejam antigas. E daí ela dá o porquê nesse capítulo, porque ela diz que uma cidade que quando ela começa a ser edificada e de um momento para o outro começa a surgir edifícios novos, é apenas uma gama de empresas que conseguem se instalar nesses edifícios novos e cobrir o custo da demanda que esse edifício novo tem para sua manutenção. Então, normalmente são empresas que têm aí um alto giro de capital ou precisam de um subsídio, né, até que a empresa comece a gerar ali a própria receita para cobrir ali a demanda da manutenção do edifício, precisa de um subsídio. Daí ela fala assim, né, de quem e para quem, né? E para que esse subsídio, né? Ou seja, pode ser o subsídio de uma outra empresa, ou de investidores que estão investindo naquela empresa ali para que ela se instale nessa edificação nova. E ela cita ali vários usos que normalmente se utilizam. E daí, a partir de um certo momento, elas começam a gerar ali o investimento, e daí dá o retorno para os investidores, ou no pior caso, que seria o investimento público, né, de um órgão governamental, da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo nacional, que investe para que essa empresa ou essa instituição se instale numa edificação nova. Só que daí, neste caso, se houver prejuízo, né, é a sociedade quem paga esse prejuízo, né? E no caso de um investidor, havendo prejuízo, o investidor é que, no risco que ele está correndo do negócio, e é que ele vai arcar com esse risco. Então, isso ela descreve com relação aos edifícios novos, né? Então, nesses edifícios, essas empresas, ou empresas de uma alta rentabilidade, se instalam lá e já conseguem se manter, ou empresas que são subsidiadas por algum grupo. E isso exclui daí desse rol de empresas aquelas empresas menores que ela cita. Inclusive ela cita o prédio em que ela está escrevendo o livro, né, que é um prédio antigo, um prédio simples, sem ali um respaldo arquitetônico, um atrativo turístico, arquitetônico que as pessoas vão conhecer, visitar. Não, é uma sala que, ao que dá a entender, é uma sala que ela alocou, né, onde ela trabalha, e ela está escrevendo o livro. E dela comenta os vizinhos que ela tem, né? Tem um pessoal uma escola de música, tem de teatro, tem sapateiro, tem quem trabalha com compra e vendas, enfim. Tem uma diversidade de pessoas que são comércios pequenos, né? Comércios ou ali prestadores de serviço de pequeno porte,
que só podem utilizar um local físico nessas condições, né? Um prédiozinho pequeno, antigo, de manutenção simples, que vai gerar um aluguel mais barato, né? Então, uma grande livraria, uma rede de livrarias que está instalada na cidade, que em geral fica nesses edifícios mais novos, mais modernos e bonitos e atraentes, mas é uma livrariazinha pequena, um sebo e tal, e a pessoa precisa ali de duas pessoas para trabalhar no atendimento, uma pessoa para limpeza, precisa de um fornecedor de alimentação, etc. Que é numa escala pequena, mas pela quantidade de pequenos empreendimentos que existe na cidade, gera uma certa receita e gera o que a Jacobs defende, que é a vitalidade urbana, né? Esse movimento de pessoas se deslocando, utilizando o serviço ou indo prestar o serviço ou como funcionários, né, trabalhando. Então ela defende isso, de que se existe uma ausência dessas pequenas edificações simples mesmo ali na cidade, se uma cidade, um exemplo, é criada do zero, como a gente já viu cidades planejadas aqui no Brasil, até inclusive fiz ali, né, alguns vídeos. Isso não existe numa cidade, né, criada do zero de uma hora para outra, né? São todas edificações novas, então não tem como esse pequeno comércio ali existir, né? Esses pequenos empreendedores sobreviverem, porque não conseguem, né, arcar com os custos de manutenção, os custos do imóvel para aluguel, enfim, com tudo isso que gera. Então, todo esse capítulo, a defesa dessas edificações antigas e essa mescla de usos, né? Que tanto é importante ter essas edificações novas, porque a cidade vai, querendo ou não, se renovando. Inclusive, ela cita isso, né? De que a edificação que é cara, chique, ali, opulenta, né, ela descreve na geração de hoje, na geração seguinte ela já é uma pechincha. Então, porque o valor vai se ajustando, né? Vai se acomodando conforme o tempo, né? Então, inclusive, ela fala que o tempo é o ajustador de todas as coisas numa cidade. Então, tendo isso na cidade, né? Edifícios que vão se renovando, né? Às vezes é um edifício antigo, até mesmo um edifício simples desse, mas ele foi readequado, renovado, ele vai ter um certo valor diferenciado. Mas ainda permanecem outros que não foram. Aí tem outros que o proprietário destrói e constrói um prédio totalmente novo. Então, essa dinâmica da cidade, ela defende que é importante, é saudável que exista. Mas com a extinção total de edifícios antigos, para que não existam mais e tal, ela diz que se isso ocorre, você pode matar ali uma grande parte da sociedade e da economia local urbana, que é importante para a cidade, para a vida na cidade, deixe de existir devido a estas condições. Isso tudo ela falando da relação entre edifícios antigos e economia urbana. Com relação a edifícios antigos e habitação, ela também descreve. E ela fala que não é impossível criticar a criação de novos prédios para a habitação, né? E eliminar ou esquecer que possa se voltar os olhos para edificações antigas e habitações. Inclusive, ela diz que muitos cortiços que tem pela cidade em edificações antigas, ele acaba sendo transformado, né? Não querendo glamorizar, até pelo que ela dá a entender na escrita dela, mas que as pessoas que estão nesse cortiço, ela acaba tendo, com o acesso e com tudo que a cidade pode gerar para ela, a pessoa começa a transformar esse local do cortiço, a personalizar e deixar ali no seu agrado, né? E com relação às edificações novas, ela põe ali algumas desvantagens que existem nas edificações novas, que às vezes são criadas e apresentadas ali à sociedade como as alternativas de moradia. Então ela cita ali algumas desvantagens que eu coloquei aqui nos meus apontamentos e vou fazer a leitura para vocês. A primeira delas seria a impossibilidade das pessoas construírem suas casas de maneiras personalizadas, com melhorias no padrão construtivo, conforme o seu orçamento e gosto.
Então, ela comenta que quando se apresentam ali prédios, né, de apartamentos para moradia, a pessoa que tem ali as pessoas, em geral, elas têm uma faixa de renda ali, digamos assim, em que elas são classificadas, mas não quer dizer que todas são iguais, né, com o mesmo rendimento, o mesmo ganho e o mesmo gasto. Ela diz que, contudo, apesar disso, as edificações propostas são nesse padrão, né? Um edifício de apartamentos, lá tem 90 unidades, todas elas do mesmo jeito, né? Construídas da mesma maneira. Só que as pessoas querem customizar, querem ter um padrão, né, de residência de acordo com o que ela pode, ou o que ela gosta, ou o que ela quer construir, ou se nesse momento ela quer construir só uma parte, daqui um pouco ela precisa transformar esse espaço. Com essa estandarização da construção ali, da habitação proposta, às vezes ela é impossibilitada. A segunda é a impossibilidade de reconfiguração de um espaço de acordo com uma alteração de demanda ao longo da vida, que é justamente um pouco disso que eu falei atrás, além do padrão construtivo das edificações que a pessoa pode modificar, também essa reconfiguração espacial, né? Um exemplo, um casal, né? Quando se une, vai querer morar numa casa, num apartamento, se ele passa a ter filhos, já começa a se mudar a necessidade da configuração interna. E isso é dificultado. Ou mesmo, né, quando esse casal vai envelhecendo, os filhos saem de casa e ele precisa mudar novamente a reconfiguração, né, de uma maneira em que a casa já atenda à realidade de ter o casal apenas na casa. Então, essa é a segunda observação. E a terceira é a impossibilidade de transformar os novos edifícios dedicados à habitação, da época que Jacobs falava, né, a novos usos conforme as demandas da cidade. Então, ela começava a observar que esses edifícios que eram criados para apartamentos, por exemplo, para habitação, em um conjunto habitacional, né, eram difíceis de se transformar em edifícios de escritório, por exemplo, ou em uma indústria, né, ou sei lá, né, em algum outro uso que a cidade pudesse precisar no futuro, e seria impossível. O que ela fala é que com as edificações antigas ela via vários exemplos de que castelos eram transformados em restaurante, em boutiques de luxo, ou eram transformados em vários ateliês, em escolas, enfim, né? Tinham essa maleabilidade devido ali à maneira como eram construídas. E então, para finalizar essa parte das edificações, ela coloca ali quase que uma conclusão de que os edifícios novos que ela vinha observando, eles geram ali um valor econômico para a cidade, que para ser alterado, eles deveria ser empregado um novo dispêndio de dinheiro, que é justamente as palavras que ela utiliza. Ou seja, ou se derruba quase tudo e constrói novamente para se dar um novo uso, ou fazer as adequações necessárias, ou passa-se por uma grande reforma para essa readequação. Já os prédios mais antigos, eles foram ali experimentados ao longo do tempo, né? Ao longo da criatividade, das crises econômicas e etc. Então, é um prédio que ele já está quase que configurado pela mão da sociedade. E ela diz que toda essa reconfiguração e esse retrabalho, né, e esse estresse do tempo sobre o edifício, ele faz com que o edifício seja resiliente, então ele apresente ali várias possibilidades para a cidade. Normalmente a cidade já consegue se apropriar, a sociedade já consegue se apropriar para o uso que ela quer, né, daquela edificação. Então essa é a defesa que ela faz das edificações antigas na cidade. Já ao final, então, dessa segunda parte, ela aborda um tema que, de acordo com a Jacobs, ele é ali um tema circundante entre pensadores urbanos ao longo de séculos, que é a alta densidade, né? A alta concentração de pessoas. Ela diz que, no ponto de vista dela, essa alta densidade ela é crucial para os centros urbanos. E é inclusive o motivo dos centros urbanos existir, a alta densidade, né? A alta concentração de pessoas num local,
e faz com que então esse local seja ali o ponto de convergência, né, das pessoas para comércio, para relações comerciais, relações culturais, enfim, tudo acontece neste ponto. E então ela faz novamente a observação, né, dessa distinção de bairros que são centrais, né, que tem essa característica da alta densidade, e os bairros residenciais. E, inclusive, ela fala que, embora esses bairros residenciais sejam o local onde essas pessoas todas que se concentram ali no centro para essas trocas estão ali mais efervescentemente ao longo do dia, né, ao longo desse momento em que elas utilizam, elas residem, né, e moram aí nesses bairros, esses bairros não são altamente densos, justamente pelo fato de que eles não são atraentes, né? Não são atrativos para que as pessoas permaneçam ali mesmo onde elas moram. E daí, de novo, ela defende, né, que a mistura de usos que é essencial para que esses bairros tenham certa vitalidade, tenham certa, né, ali, habitabilidade, né? Ou seja, as pessoas possam utilizar o próprio bairro onde moram, sempre a gente tendo, né, no ponto de vista de que ela está lidando de cidades de grande porte e metrópoles, né, que são das grandes metrópoles, as grandes cidades americanas, que é inclusive o título do livro. Então, isso na ideia de evitar, né, a morte de certos bairros, de certas áreas residenciais que vão ficando ao longo do tempo cada vez menos densas, com uma baixa densidade, e isso vai afugentando cada vez mais as pessoas que vão tendo medo de morar, né, num local ermo, um local com aspecto mais abandonado, e vai deixando então na cidade essas áreas, como eu falei lá atrás, que ela considera áreas cinzentas. Então, ela não cita isso, né, essa ideia, que talvez seja até um pouco mais nova, que é a da descentralização, mas a gente observa que a intuição da Jacobs é essa, é um pouco de descentralizar, de tornar esses bairros residenciais mais atraentes para as pessoas, para que eles não morram, né? Não se tornem-se ali cidades fantasma, ou pedaços da cidade que sejam fantasma. E ela fala, inclusive, que há uma crítica de certos pensadores urbanos à alta densidade, que isso gera o que a gente conhece aí como um inchaço urbano, e faz criar ali cortiços, habitações que ela coloca entre aspas inadequadas para as pessoas, que as pessoas não deveriam, né, morar dessa maneira e etc. E ela, inclusive, ela faz ela coloca um ponto de que essa alta densidade, ela é salutar, as pessoas conseguem se adequar dentro das capacidades delas nos que naquela época chamavam dos cortiços, né? Como eu falei, ela consegue personalizar os cortiços, surgem ali o comércio, a pequena venda, o pequeno bar. Então a sociedade ela se organiza de uma certa forma. O que falta para esses lugares, né, que é o que os pensadores, os críticos do urbanismo, da alta densidade urbana, chama de inadequado, é infraestrutura urbana, né? É saneamento básico, é transporte coletivo, é um lazer urbano. Então ela coloca isso, de que o que falta realmente é a infraestrutura urbana e não que a alta densidade esteja causando ali problemas, né? Contudo, ela não defende que todo bairro com uma alta densidade seja benéfico. Inclusive, ela cita alguns bairros, que é o Riverside, lá em Nova York, o Harlem, que eles têm uma alta densidade populacional, não é algo que ela observa que é como o da Greenwich Village, ali onde ela mora. Que ela observa que no local onde ela mora tem essa vitalidade urbana, tudo isso que a gente vem citando até aqui. E nesses outros locais ela observa que com uma densidade parecida com o do bairro onde ela mora, ela não observa essas qualidades que ela observa ali no seu local, na sua vizinhança. Então ela cita que nem sempre todos os bairros que têm essa alta densidade têm as qualidades. Mas todos os bairros que têm a qualidade que ela observa, eles têm uma densidade alta o suficiente para gerar essas qualidades. E esse é o ponto que ela faz, né? Inclusive a crítica a esses pensadores, que em geral são os pensadores mais modernos.
E ela fala, inclusive, que os pensadores que defendem a cidade-jardim de baixa densidade, de, né, a casa solta no lote, com jardim, com quintal nos fundos, com horta, com um passeio enorme na frente, né, ou seja, a baixíssima densidade mesmo. Eles citavam de que as altas densidades das cidades eram geradores de doenças, porque as pessoas viviam juntas e etc. E ela fala que não é esse o caso. Ela fala que os dados são apresentados, né, são quase que, né, não, ela não fala com essas palavras, mas é o que dá a entender de que quase que são maquiados ali para defender a ideia da cidade-jardim. Mas ela comenta que a alta densidade é algo diferente do que esse pessoal falava. Eles falavam, eles queriam se referir à superlotação das habitações, né, urbanas, de que essas doenças e tudo isso que eles citavam, que era tuberculose, né, ainda existia naquela época, e outras doenças que eram ali comuns do ambiente urbano, se dava ao fato de você ter essa superlotação na residência, na habitação. Inclusive, ela comenta de casos em que 4, 5 pessoas moravam no mesmo, dormiam, né, no mesmo ambiente, no mesmo dormitório, e isso tudo gerava ali essa proliferação de doenças. Ela fala que isso é diferente da alta densidade, né? Que a alta densidade urbana, né, é um alto número, um número suficientemente bom de pessoas, né, em geral elevado, dentro de uma área geográfica ali urbana, que possa gerar essa vitalidade. E ela diz que isso, defender isso, não é defender que more 15 pessoas numa casa de 3 cômodos, né? Não é isso que ela fala. Mas que haja ali a habitação para que toda essa densidade de pessoas viva nesse espaço mais próximo. Então, esse é o ponto que ela chega, né? A relação entre a alta densidade e a superlotação urbana, ela é distinta, né? Não se deve criticar as altas densidades por esse fato, né, de superlotação habitacional. Inclusive, ela faz um jogo de palavras interessante, né? Ela diz que ninguém gosta da superlotação. Inclusive, as pessoas que moram em locais assim, em locais onde tem superlotação, não estão lá porque gostam, estão lá porque não têm escolha. Já as pessoas que moram em lugares de alta densidade, mais em condições adequadas, né, numa residência adequada, né, aos padrões mínimos ali de habitabilidade, eles escolhem morar numa área altamente densa, porque tem ali todo o benefício urbano, né, de se morar numa comunidade assim. Então, isso é uma escolha das pessoas. Então, as pessoas gostam das áreas densas, né? Elas não gostam, de fato, das áreas de superlotação. Concluindo essa parte aí da densidade, da alta concentração de pessoas, ela aborda alguns mitos que ela ouve sobre a diversidade. E ela, inclusive, cita, eu vou pegar aqui nos meus apontamentos novamente. Ela cita 3 mitos, que daí depois ela finaliza ali o capítulo, finalizando essa segunda parte, ela faz um capítulo todo para derrubar essa ideia desses mitos que ela ouve, e de que a mistura de usos é feia, seria um primeiro mito. O segundo é que a diversidade provoca congestionamentos de trânsito. E o terceiro é de que a diversidade estimula usos nocivos. Então ela faz ali, né, um capítulo de diversas páginas para refutar cada um destes mitos que ela selecionou ali, que são os que ela mais ouve sobre a diversidade urbana. E ela diz que, para concluir tudo isso, é claro que a diversidade ela vai gerar usos inesperados e que são imprevisíveis, porque esse é um atributo característico à diversidade, né? Geralmente de trazer o inesperado. Mas ela conclui de que isso é longe de ser algo negativo, algo ruim, ou algo feio, como se é dito. É exatamente esse o fato de gerar o inesperado e gerar ali algo inusitado,
é o que dá a característica àquela sociedade, né? Àquela cidade. E isso, ela fala, ao longo, em torno de todo o mundo, cria os aspectos interessantes das cidades, que até a destacam como proeminentes pontos turísticos, né? Onde as pessoas se deslocam para visitar, né? Como vão a Paris para ver a Torre Eiffel, ou ver uma galeria lá em Milão. Qualquer cidade dessas mais famosas do mundo, ela tem características ali que é fruto da diversidade urbana que existe nela, né? E isso a partir dos geradores da diversidade que a Jacobs cita. Então ela fala que isso é longe de ser um problema, né? É exatamente o fato de dar o sabor ali àquela cidade, né? Aquela característica que atrai as pessoas para conhecer, para visitar de uma maneira turística, ou até mesmo atrai as pessoas para morar naquela cidade por terem aquela característica, né? Se deslocam de outras cidades, de outras nações, às vezes, para ir para aquela, justamente por conta daquilo. E é essa atração, né, de pessoas, atração de novos cérebros, que a gente sabe já desde o início, né, de que a gente vem falando sobre a diversidade na cidade, esse é o capital humano, né? Esse que fomenta, que gera a vitalidade nas cidades, né? O sucesso nas cidades. E, inclusive, ela coloca uma frase final aqui nesse livro, nessa segunda parte, que ela diz aqui que conforme fala o professor Tillich, que eu não conheço, não sei se era um professor muito próximo dela, mas eu não conheço nem como autor, mas ela fala essa frase que ela, né, designa ele e cita ele, então por isso que eu estou aqui recitando a Jacobs, né? Mas eu achei uma frase muito interessante, por isso que eu quero finalizar essa segunda parte com ela. Então ela diz que esse professor falava essa frase da seguinte maneira: as cidades têm a capacidade de oferecer algo a todos, mas só porque e quando são criadas por todos. Então ela fecha com essa frase que seria ali uma chave de ouro para essa segunda parte do livro que é dedicada à diversidade. Então, como eu falei, pessoal, lá na primeira parte, isso aqui é só alguns pontos que eu peguei dessa segunda parte do livro da Jacobs. E espero que vocês tenham aí gostado. E se alguém, né, que já leu o livro, né, tem aí até mais estudo, mais reflexão em cima desse estudo da Jacobs e de outras obras, quiser citar, põe aí nos comentários, né? Como eu sempre falo, a gente aprende muito com os comentários que o pessoal comenta aí ao longo dos vídeos aqui do Café Cidade, né? Fala de vários temas relacionados à cidade. E tem muito as pessoas aí, a gente vê que o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, fazem comentários que enriquecem muito o debate, né? E o conhecimento de quem está aprendendo aí sobre esse tema. Então, o próximo vídeo eu vou fazer sobre a terceira parte do livro aqui da Jacobs. E vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixe aí, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? Ajude a gente a fazer, né, essa mensagem de cidades chegar a mais pessoas. Deixe também o like para colaborar aí com o canal. Obrigado por assistirem e até a próxima.